porque o cansaço, o estresse deixa a gente surtada. Eu ficava muito surtada porque eu era muito cansada, eu não conseguia ter esse equilíbrio. Aqui em casa eu tava sempre gritando com o Heitor, e depois eu me sentia culpada, eu me sentia uma péssima mãe. Hoje ainda dou um surto, mas é bem menos. Salut! Vem cá, você é mãe? Você vive nesse mundo materno? Então tenho certeza que tudo que eu falar aqui vai fazer maior sentido para você. Você sabe muito bem que quando a gente anuncia estou grávida, a gente recebe diversas dicas de maternidade, julgamentos, pitacos, cobranças e por aí vai. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosane Mário, sou estudante de psicanálise e recursos humanos e moro aqui na França. Sou uma mãe que não me encaixo, não me enquadro nos padrões que a sociedade impôs entre ser mãe, mulher e esposa. Pois é, aqui nesse canal você não vai ver dicas de maternidade. Mas no decorrer desse vídeo eu vou deixar uma dica especial de como você ser uma super mãe. Será que é possível? Eu acho que é, porque eu sou modesta, né? Pois é, eu criei esse canal para incentivar outras mulheres a serem elas mesmas, outras mães a ser elas mesmas, porque eu acho que isso faz total diferença na nossa vida, nesse mundo da maternidade, no nosso dia a dia. Pelo menos para mim fez, né? Então acredito que para as outras pessoas também vão fazer. Nesse canal eu vou compartilhar várias coisas sobre a amamentação, como foi a minha experiência, no meu trauma pós-parto, na minha depressão pós-parto, a minha superação da depressão. Eu vou falar tudo isso em outros vídeos, como foi toda essa jornada na minha vida e várias outras coisas. O meu dia a dia aqui, a minha vida aqui com o Heitor, os nossos passeios, que eu gosto muito de passear com ele, de fazer as atividades com ele. Vou mostrar um pouquinho de cada coisa que eu vivo aqui. Compartilhar isso tudo. Quando eu falo que aqui você não vai ver dicas de maternidade, porque eu acredito que cada maternidade é única, cada mãe é única. Então eu aprendi, depois de ter passado por várias situações lá no início da minha maternidade, que foi o... Ai, esqueci a palavra. Pós-parto. Que eu tive muitos conflitos comigo mesma, e que eu ficava me perguntando, mas por que eu não posso fazer isso? Mas por que eu não posso mais pensar assim, não posso mais falar assim? Então, isso ajudou muito nessa minha depressão pós-parto, porque eu não conseguia ser eu, e isso estava me incomodando muito. Aí depois vou falar aqui um pouquinho, mas esse vídeo de depressão pós-parto, como foi essa minha jornada, eu vou fazer em outro vídeo. Mas só para vocês me conhecerem aqui um pouquinho. Eu comecei a fazer terapia depois de um ano e pouco de depressão. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Eu comecei a olhar as minhas fraquezas, as minhas questões com outros olhos. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla que cada maternidade é única. Então, para mim, não tem dicas de maternidade. Você precisa ser você mesma. A partir do momento que eu comecei a ser eu mesma como Rosane, tudo começou a mudar. Só que não é da noite pro dia, né? Então, cada experiência que eu tive com meu filho lá no começo da minha maternidade foi muito desafiadora. Eu tive um trauma no parto, então por isso tive essa depressão pós-parto, tive muitas cobranças, tive mudanças no meu corpo, marcas no meu corpo que eu não aceitava. Depois fiz cirurgia, também vai ser um outro vídeo, contando todo esse processo, porque eu só consegui enxergar os meus problemas, os meus defeitos, os meus traumas. Eu não consegui enxergar o lado bom da minha versão de ser Rosane, de ser mãe. Eu não consegui enxergar esse lado. Então a terapia com uma psicanalista me ajudou muito. Foi aonde eu conheci, né, a psicanálise, que foi assim tudo para minha vida. E quando eu falo que dicas de maternidade a gente tem que fazer muita atenção, é essa dica que eu quero dar para você. Para você ser uma super mãe, basta você escutar o seu coração, basta você ser você mesma. Em todos os sentidos.
Quer colocar a criança para dormir com você? Coloca a criança para dormir com você. Quer colocar a criança na cama sozinha? Coloca a criança na cama sozinha. Quer ficar com a criança no colo? Fica com a criança no colo. Quer amamentar? Amamenta. Não quer amamentar? Não amamenta. Quer dar chupeta? Dê chupeta. Não quer dar chupeta? Não dê chupeta. Faça como você quiser. Faça como você achar melhor naquele momento para você e para o seu filho. Porque a gente tem muito essa coisa assim que, mas porque não vai dar chupeta, vai estragar os dentes, eu não posso ficar segurando muito no colo, porque senão vai ficar muito mimado. Faça como você quiser. É a sua maternidade, são as tuas questões que estão ali. A gente sabe que durante a gestação, a gente passa por várias mudanças hormonais, várias mudanças emocional. O pós-parto, então, a gente não pode nem comentar, né? Porque a gente sabe que é terrível. Então, cada mãe traz ali, né? Carrega uma questão, um trauma, um sentimento. Então, a gente não pode dar dicas para elas, porque a gente não sabe qual que está sendo o momento dela. Então, faça como você quiser. Gere a sua maternidade como você quiser, do seu jeito. Mas pessoa, eu não vou ser uma boa mãe porque eu tô fazendo isso, isso e aquilo. Não importa, você é uma boa mãe de qualquer forma. Basta você estar fazendo do seu jeito. E uma coisa que eu aprendi muito nesse processo de pós-depressão, nessa superação, esse acompanhamento com a terapia, eu aprendi que o primeiro de tudo, por mais que o nosso filho seja a pessoa a criança mais importante agora na nossa vida, mas a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Porque a gente não pode cuidar do outro antes de cuidar de nós mesmas. Então, a primeira coisa, cuide de você, cuide do seu emocional, cuide da tua saúde mental, cuide do seu corpo, para você se sentir bem. Porque quando a gente está bem com nós, com a gente mesma, tudo flui, tudo fica melhor. Não tô falando que vai ser tudo maravilhoso, perfeito, mas as coisas ficam mais leves. Eu aprendi muito. Antes eu tinha muito preocupação em cuidar do corpo, em cuidar de outras questões, mas eu esqueci do meu emocional e da minha saúde mental. Então, se eu tivesse cuidado disso durante a gestação, porque durante a gestação a gente escuta muito, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico, tem que fazer isso, aquilo, mas ninguém fala, cuida do seu emocional, que você vai precisar muito. Cuida da tua saúde mental, cuida do seu hormonal. Isso vai fazer total diferença no pós-parto. Para mim, eu acho que foi. Se eu tivesse feito isso na gestação, eu acho que eu não tinha surtado tanto no pós-gestação, acredito eu. Porque agora eu vejo a importância da gente cuidar do nosso emocional. Ainda mais que depois da gestação, né, depois do parto, a gente fica surtada, a gente fica cansada. É um momento muito desafiador. Então, por isso que eu bato nessa tecla que a gente precisa ser nós mesmos, porque só a gente sabe o momento que a gente está passando. Então, se eu quero que meu filho durma comigo ali naquele momento, é que eu preciso daquele momento, vai ser menos cansativo para mim. Tem várias questões que envolvem, né? Eu querer que meu filho durma comigo ou não. Então, vai depender de cada uma. Deixa o pitaco, deixa o julgamento de lado, ignora. Eu sei que não é fácil, porque nesse momento a gente está passando pelo emocional, por um momento muito delicado, né? Com nossos hormônios surtando e tal. Pelo menos comigo foi assim. E eu fiquei muito nessa pilha que eu precisava ser uma boa mãe, que o Heitor não podia ficar muito no meu colo, que eu tinha que deixar ele dormir sozinho. Foi muito, sabe? Muito, muito doido assim pra mim. Então eu cheguei no momento que eu pensei, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Por que eu não posso fazer do meu jeito? Se eu quiser ficar segurando ele no colo o tempo todo, esse momento, nessa fase, por que eu não posso fazer isso? Então depois eu comecei a entender. Mais pra frente, você vai vendo o que é melhor pra você e pro teu filho. Tipo, não, acho que isso não é legal, eu ficar fazendo isso com ele, porque pode acontecer tal coisa depois. Mas daí é você com você mesmo, é você com o teu filho. Se outra pessoa faz, se outra pessoa não faz, é problema dela. É você se encaixar ali com o seu filho, que vai ser melhor para você e melhor para ele. Seja você de qualquer forma que você seja, em qualquer momento. Se você gosta de usar tal roupa, use tal roupa. Se você gosta de se cuidar,
de ir na academia, vá na academia, cuida do teu emocional, cuida da tua saúde mental, cuida da tua saúde com tudo, que eu tenho certeza que você vai ser uma super mãe, eu tenho certeza que você vai ser uma mãe mais leve, porque é isso que a gente surta, né? Porque o cansaço, o estresse deixa a gente surtada. Eu ficava muito surtada porque eu era muito cansada, eu não conseguia ter esse equilíbrio. Aqui em casa eu tava sempre gritando com o Heitor, e depois eu me sentia culpada, eu me sentia uma péssima mãe. Hoje ainda dou um surto, mas é bem menos. Eu entendo que esse surto faz parte, porque eu sou um ser humano, eu vou errar, eu sou cansada, faço várias coisas, eu estudo, trabalho, cuido da casa, cuido do Heitor, faço um monte de coisa, então é normal que chega uma hora que você está sem paciência. Então não se cobre, não se cobre tanto todo o tempo, todo momento. É normal a gente surtar. Então, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no meu canal. Nossa, eu sempre quis dizer isso, que emocionante. Se inscreva no canal, curta, compartilha, me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. E a gente vai conversando, vamos trocando figurinhas, comenta aqui como é a sua maternidade, como que você faz, o que você gosta, o que você não gosta. Também eu acho muito importante a gente falar com outras mães sem julgar, porque isso é um ponto muito negativo que a gente tem na maternidade, da gente ser julgada, a gente tem medo de falar, tem medo de contar tal coisa, de que, tô surtando, que eu não aguento mais essa vida, mas é uma coisa momentânea, não é que a gente não gosta dos nossos filhos, mas é momentâneo, mas a gente precisa falar. Quando a gente não fala, a gente adoece. Então aqui você pode falar que você surta, que você é isso, que você é aquilo, e tá tudo bem, é o teu momento. Que muitas vezes a gente só quer falar, a gente só quer ser ouvida, sem pitaco, sem julgamento, sem comparações. Mas porque você não pode ser isso, porque você não pode ser aquilo. E às vezes a gente se cala por isso, porque a gente tem medo de falar. Eu tive muito medo de falar. Eu tive muito medo de aceitar que eu estava depressiva, que eu precisava de ajuda. Porque para mim, quando eu falasse isso, se eu aceitasse isso para mim mesma, eu me sentia mais fraca. Eu me sentia mais fracassada. Nossa, eu tô em depressão. E a depressão é uma coisa muito séria, a depressão é um sentimento muito doloroso. Eu gosto muito de falar assim, eu tenho uma frase para mim que eu gostaria muito que a depressão tinha que sangrar para as pessoas que estão em volta entender o quanto dói, o quanto faz mal. Então, às vezes a gente tá ali, né, sorrindo, muitas vezes eu tava ali sorrindo, brincando e tal, mas só eu sabia a dor que eu estava por dentro. Então, as pessoas também têm que ter consciência, quem está em volta, parar de cobrar coisas, julgar coisas depois que a gente tem o bebê, porque a gente está passando por um processo muito desafiador ali, tanto no nosso corpo, várias questões, né, como já falei, mas as pessoas precisam entender que aquele ali é um momento muito delicado para a mãe. Quando o bebê nasce, todo mundo só tem olhos para a criança, né? O que é melhor para a criança? A mãe... Dane-se a mãe. Tem que acordar à noite, tem que dar de mamar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar do corpo, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a criança, tem que ser o centro das atenções. Pra mim é o contrário. A criança nasceu, tá ali bonitinha e tal. E a mãe, como que a mãe tá? Como que tá o estado dela? Ela tá bem? Será que ela quer conversar? Será que ela quer chorar? Como que tá? Né? Será que ela não tá no momento de se cuidar agora? Espera mais um pouco, né? Vamos ouvir, vamos ouvir só o que ela tem para falar, que tá cansada, que não aguenta mais, que é isso, que é aquilo. A gente só precisa ser ouvida. A gente precisa muito ser ouvida, mas sem julgamento. Sem que ninguém fale para você, o que você precisa fazer. Às vezes você não quer, se você quiser saber, se você quer encontrar uma solução, você vai atrás da solução. Mas às vezes você não quer que ninguém fale a solução, você só quer falar. E eu falo demais, gente. Falo demais. E quando eu começo a falar, eu não paro mais. E eu adoro conversar, adoro trocar essas informações. Eu acho que é muito importante trocar informações, mas sem se comparar com a outra. Porque a minha realidade não é a sua realidade não é da outra. Então a gente precisa ouvir mais umas às outras, sem comparações. E às vezes a gente fala assim, mas por que tal pessoa consegue e eu não consigo?
Não, mas espera aí, você tem uma outra vida, você tem uma outra rotina, então você pode conseguir, mas de uma outra forma, sabe? A gente precisa muito aprender também a olhar para a amiguinha, olhar para a mãe e sem julgar só porque ela consegue e eu não consigo, né? Isso é um pouco frustrante tanto para a pessoa quanto para você que está ali olhando e vendo, em vez de elogiar, em vez de se espelhar mais, querendo ou não, assim, se espelhar, mas fazendo no teu tempo, né? Do teu jeito, com a tua realidade. Então é isso, vou postar aqui vários vídeos, vai ser muito legal. Compartilha, curta, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Um beijão!